Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis. Trocaram uma corda e deixaram ele. Gênesis capítulo 28. Versículo 10. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Amém? Até aí. Antes de ler um outro texto, João capítulo 1. Jacó, ele estava, vamos colocar as palavras assim, fugindo do seu irmão Esaú. Jacó havia aprontado todas. Jacó havia mentido, Jacó havia roubado, se apropriado, usurpado. Jacó havia participado de uma trama junto com sua mãe, Rebeca, para que ele recebesse a bênção de Deus. Jacó havia vendido um prato de comida pela conquista da bênção da primogenitura, e havia também conquistado o ódio do seu irmão. Então Jacó estava sob ameaça de morte. Sua mãe, percebendo que o seu outro filho, Esaú, havia decidido matar Jacó, havia decidido eliminar o problema. Então Rebeca chama Jacó e diz: é melhor você ir para a casa do meu irmão, para as terras do meu irmão, tem um abrigo por lá, vá para aquela região, porque senão, se você ficar aqui, seu irmão, ele vai te matar. Então Jacó vai fugindo. Eu costumo pensar nessa cena como aquela cena que alguns não conhecem, mas os mais antigos haverão de lembrar. Havia uma revistinha no passado, aqui uma revista brasileira, do Jeca Tatu, e uma dos seus desenhos, da sua imagem do Jeca, era ele com uma vara e amarrado um saco com uma mudinha de roupa nas costas, e ele indo embora, E a minha ideia que eu tenho, quando eu olho esse texto, é de um homem, Jacó, indo embora, como que tivesse apenas uma mudinha de roupa, que na verdade ele pouco levou, até porque ele não tinha animal, ele não estava levando animal, ele não tinha nada, ele não tinha bem. E diz o texto que ele deita a sua cabeça numa pedra, tomando uma das pedras dali e usou como travesseiro. É outra observação que eu faço nessa leitura, é que nós temos aí um sentido, que eu vou falar daqui a pouco, espiritual. Mas no sentido humano, dormir com a cabeça numa pedra é no mínimo uma das piores
noites que alguém pode ter. Eu imagino que o seu travesseiro seja de pena de ganso, de flocos de, me ajuda aí, de espuma, ou um rolo de pano enrolado, mas alguma coisa um pouco mais confortável do que uma pedra para você dormir. Não é verdade? E esse era o travesseiro de Jacó. Esse é o sentido natural. Na verdade, a gente pode dizer assim, ele dormiu com uma dor de cabeça, né? Porque uma pedra não traz conforto, não traz repouso ao sono de ninguém. Mas, normalmente a gente procura algo que nos dê um mínimo de conforto ali na cabeça para repousar. Mas ele estava numa situação desesperadora. Jacó, ele estava fugindo. O sentido espiritual daqui, eu vou já adiantar, porque eu não consigo ficar guardando as coisas. Qual é o sentido espiritual? O que que na Bíblia chama de pedra ou de rocha? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus. O próprio Davi diz que tirou os meus pés da lama e firmou os meus pés numa rocha. O salmista, ele escreve várias vezes nos salmos dizendo: o Senhor é minha rocha, meu abrigo, meu lugar seguro. Trazendo aqui para um lugar espiritual desse texto, nós podemos dizer que no desespero e na fuga, Jacó repousou sua cabeça na rocha que seguiu Israel durante todo o tempo e que deu água, que é Jesus. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Que no sentido espiritual é Jesus ali, o travesseiro de Jacó. E é justamente isso que eu gostaria de falar nessa noite, falar para você. Jacó, ele está fugindo, ele está numa fuga, ele está buscando uma direção, uma mudança de vida. Se nós continuarmos a leitura dos textos que falam da vida de Jacó na sequência aqui de Gênesis, nós vamos encontrar depois Jacó, anos depois, muitos anos depois, voltando, agora muito rico, agora com 2 esposas e 2 concubinas, e agora ele estava vindo também com vários filhos, 11, um homem com muito rebanho. E quando ele retorna, ele tinha conquistado os bens, ele tinha conquistado família, ele tinha conquistado respeito, porque ele era um homem respeitado, dado o tamanho do seu rebanho. Era assim que o respeito vinha, era o tamanho do rebanho, o tamanho, a quantidade de funcionários. Então, dada aquela comitiva que ele tinha, ele era um homem de respeito. Mas ele ainda não havia conquistado uma coisa. Jacó não havia conquistado uma coisa, e esta era a coisa mais importante, na qual, quando ele deitou a cabeça no travesseiro, ele tem um sonho. E no sonho que Jacó tem, ele vê uma escada. E na escada, verso 12 diz: tem um sonho, uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O que é interessante chamar a atenção nisso aqui? É que Jacó, ele está ali naquele momento, e Deus lhe dá uma visão, um sonho, uma visão de algo maravilhoso. Uma escada que ela começa na terra e ela termina lá no céu, ela entra no céu, e naquela visão que ele está tendo, os anjos de Deus sobem e descem por esta escada. Vamos agora em João, deixa aberto esse texto, só para você referenciar. Vamos agora no capítulo 1 de João, Evangelho segundo escreveu
o apóstolo do amor, João. Capítulo 1, verso 51. Jesus, eu vou só, para não ler todo o capítulo 1 de João, no meio do capítulo para frente, Jesus está formando os discípulos, ele está começando a fazer um levantamento, um chamado de discípulos. Os primeiros discípulos de Jesus são falados aqui em João no capítulo 1. Dois discípulos dele, inclusive, eram antes discípulos de João Batista, e agora eles estão se tornando discípulos pelo próprio João Batista. Eles foram orientados, eles foram enviados para se tornarem discípulos de Jesus. Então Jesus, ele está ali com André vai e traz Pedro, João, Tiago, é nesse momento que vão chegando, Filipe, chega Natanael. Então Jesus está formando ali seus discípulos. E aí, quando ele está formando os seus discípulos, ele agora vai e fala da escada. Verso 51, ele fala para os seus discípulos sobre a escada. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Se nós pegarmos esse texto aqui, verso 51, com o verso 12 de Gênesis 28, nós juntarmos os dois, nós seremos uma coisa só. O que Jacó viu, Jesus está falando aqui: vocês verão o céu aberto. Jacó viu o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo. Os anjos de Deus subindo e descendo através de quê? De uma escada, descendo sobre o Filho do Homem. Então Jesus diz: eu sou a escada que Jacó teve a visão. Se nós pegarmos o verso 51 e pegarmos o verso 12 de Gênesis 28, ele está dizendo assim: eu sou a escada que Jacó viu. O céu aberto ele viu, vocês também verão o céu aberto. Os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui ele não diz a escada literalmente, porque ele está dizendo: vocês verão sobre Jesus, vocês verão sobre o Filho do Homem, os anjos subindo e descendo. A primeira pergunta que eu faria para você pensar é o seguinte: anjo precisa de escada? Porque até uma criança, se você for lá no maternal e perguntar como é que o anjo faz para ir para um lugar para outro, ele vai dizer: voa. Uma criança lá no maternal de 3 anos para frente é capaz dela nem lhe surpreender, ela realmente lhe dizer como é que o anjo faz: voa. Porque toda criança tem ideia que anjo tem asa, né? Até nas literaturas, nos filmes e tudo mais. Então anjo não precisa de escada. Logo, o texto ele é um texto interpretativo, você precisa interpretar. Outra coisa que você precisa perceber logo, mas às vezes a gente não percebe, porque tem gente que, eu imagino que se a gente disser assim: desenha aí esse texto, aí alguém ia botar os anjos descendo, né? Um pé numa escada, um degrau, um pé no outro. A gente vai para a visão e a gente às vezes fixa na visão como está vendo ali e não consegue entender o que é que Jesus está falando, o que é que Jacó está vendo e o que é que Jesus está falando. Uma coisa também interessante que eu queria chamar a sua atenção é o seguinte: por que Jacó viu uma escada? Jesus fala do céu aberto e os anjos subindo e descendo. Literalmente ele está falando do texto lá de Gênesis 28, 12, da escada. Por que não é uma ponte? Por que não é uma ponte? É tão simples que às vezes a gente nem para pensar.
Às vezes as coisas são tão simples, o Evangelho, a Bíblia, ela é tão simples, mas a gente complica, mas a gente não para pensar. Por que é uma escada e não uma ponte? Eu nunca pensei nisso, pastor. Então eu acho que vai ter gente a dizer assim, eu nunca parei para pensar. Pois pare. Por que Jacó não viu uma ponte? Porque a ponte liga um extremo ao outro. Se nós formos para Juazeiro e Petrolina são ligados por uma ponte, um extremo a outro, uma cidade a outra, estão no mesmo plano, estão no horizontal. Escada sempre liga uma parte baixa a uma parte alta. Simples assim. Simples, mas a gente às vezes não. Aí a gente até canta aquela música, como uma ponte. Mas Jesus não é uma ponte, Jesus é uma escada, porque Ele está ligando a terra ao céu. Uma parte baixa, terra, a uma parte alta, céu. Aquele que está no trono está elevado, ainda que não estejamos falando a terra, não é planeta não, no ponto de vista espiritual. Deus está acima de nós espiritualmente. O Senhor virá nas nuvens, porque Ele virá espiritualmente. O Senhor vai vir do alto. Amém? Está entendendo? Então é uma escada, porque vai ligar a terra ao céu, vai ligar daquilo que está baixo para aquilo que está alto. Entendeu agora? Então Jacó estava tendo esta visão, a mesma visão que Jesus estava transportando para ele. Ele disse: eu sou a escada. Amém, querido? Então nós vamos entender o que é que Jacó viu, vamos entender o que é esta visão. O tema da mensagem é este, é isto que é preciso ver, que eu preciso enxergar, que eu preciso compreender. Porque nós precisamos compreender, enxergar e entender? Porque as coisas que nós não entendemos biblicamente, nós terminamos por perder os valores que Deus tem para nós. E tão simples que muitas das vezes as coisas são para nós. Então vamos entender. Se o anjo não precisa de escada, se não estamos falando de uma escada comum, normal, nós precisamos entender algumas coisas. A primeira é que os céus estão abertos. Amém? Amém. O amém é para mim? Ou é pela palavra ou é para o Senhor? Queridos, talvez alguém aqui que já tenha até TV por assinatura, canal por assinatura, e você assine, digamos que você assine o básico, sua TV assinatura seja os canais básicos, mas tem aqueles canais top, aqueles canais que passam coisas muito interessantes, mas que custam mais caro, mais difícil, você não está com renda suficiente, você não tem condições de assinar. Aí você de repente sai na sua TV, canais, canal tal, o pacote X está aberto do dia X ao dia Y. Normalmente ele só abre quando não tem nada de bom para passar, viu? Não está passando nenhuma final de campeonato, tipo NBA que teve agora, não passou nenhuma final de NFL, se for no canal de esporte, ou nenhuma série de boa fama. Mas imagina assim, você é assim, canal aberto, você fica feliz, olha, eu vou assistir aquilo ali que eu não estava assistindo. Está aberto. O que é isso? Vou dar um outro exemplo. Recentemente o governo do Brasil liberou o saque para PIS e PASEP, e eu ouvi também que há uma pretensão de liberar o saque do FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é uma poupança, digamos que obrigatória, que é feita, fica lá, mas muitas vezes você está passando uma necessidade, ou com uma necessidade de fazer uma troca, uma compra, ou uma viagem, alguma coisa, e tem dinheiro, mas não pode usar.
você só pode usar o FGTS se for, cadê se meus contadores me ajudem aí, se for por demissão, por aposentadoria, doença grave, doenças graves, construção, mas usa na construção, não saca, Então há uma limitação. O dinheiro é seu, mas não é, você não tem um poderio de dominar. E o governo diz assim: vai liberar para todo mundo. O que acontece? A fila vai ser grande, porque tem muita gente aí dizendo: rapaz, esse dinheiro aí, meu FGTS eu ia esperar. Eu não tenho doença grave, graças a Deus. Eu não fui demitido, misericórdia. Outro vai dizer aí, Eu não me aposentei, porque ainda tem muitos anos para trabalhar. O que é mais? Construção. Eu estou precisando fazer uma reforma, mas não tem como fazer, porque eu já usei até para comprar. Então eu estou com o FGTS, mas não tenho como usar, porque... Então você recebe a liberação, você vai ficar feliz. O que é que a Bíblia está dizendo para você? Ei, o céu estava fechado. Só quem falava com Deus era o sumo sacerdote. Só quem recebia a revelação eram os profetas. O Senhor não faz nada sem revelar antes aos seus servos, os profetas. Ora, se você não é sumo sacerdote, se você não é profeta, ou mesmo sacerdote, como no caso de Zacarias, que entrou para servir e estava lá servindo, e ele casado, sua mulher não tinha filho, ele lá servindo, e o anjo desce. O anjo do Senhor desce no dia que Zacarias está servindo e diz assim: Zacarias, sabe Isabel, tua esposa? Sei, ela vai engravidar. Aí Zacarias deu uma dosezinha de incredulidade, que apesar dele ser crente e estar na igreja e ser pastor, ele foi um pouco incrédulo, irmãos. Então, quando a incredulidade chega, você sofre as consequências dela, não importa se você é um sacerdote. E aí quando ele foi questionar o anjo: mas como é que vai ser esse negócio aí? Deu aquela perguntada meia duvidosa. O anjo disse: vai ser assim, o Senhor vai trazer isso aí daqui a 1 ano, você vai estar com seu menino, mas por conta desse teu coraçãozinho aí duro, você vai ficar mudo, sem poder falar. E assim aconteceu. Então, querido, só o sacerdote falava com Deus, só profeta recebia revelação, e os demais? Nada, o céu estava fechado. Você pensa que no Antigo Testamento, na antiga aliança, você fazia assim uma oração e Deus te respondia? Você está enganado. Você está vivendo no tempo da graça, da nova aliança, da aliança em Cristo. Mas antes não era assim. Eles tinham que ir para Jerusalém, eles tinham que ir ao sacerdote. O sacerdote fazia oração, e se pecasse, o sacerdote tinha que levar o sacrifício pelo seu pecado. Mas quando se vê o céu aberto, diz assim: ei, o céu abriu, não está mais fechado. Pode dar um glória a Deus melhor? Você ainda não entendeu? Que o céu abriu, querido. Pode sacar o FGTS lá do céu, você pode chegar na presença de Deus, você pode falar com Deus. Quando Jesus estava naquela cruz, que ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e a Bíblia diz que ele expirou na mesma hora que ele faleceu, que ele morre. A Bíblia diz que de cima a baixo o véu do templo se rasgou. Havia um véu que era feito, não era um véu, não era um tecidozinho fininho não, era feito de couro. E eram 2 partes, de um lado separado 20 centímetros, de cima a baixo, se eu não me engano 5 metros de altura, de cima a baixo dentro do templo, separando o lugar santo do lugar santíssimo. O lugar santíssimo representa a presença de Deus, a glória de Deus, representa o altar de Deus. O lugar santo representa o céu. Então o céu para o homem estava separado da presença de Deus pelo véu. E quando Jesus morre, rasgou o véu e se tira essa separação. Agora você pode chegar no céu e você pode chegar na presença de Deus.
É isso que significa: vocês verão o céu aberto. Vocês verão o céu aberto. O céu abriu, não está mais fechado. O Senhor foi lá, pegou a chave e abriu os céus e disse assim: agora você não precisa de sacerdote, de profeta. Você pode falar com Deus e Deus vai te ouvir. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Eu acredito que tem muita gente, eu estou percebendo que tem muita gente que ainda não entendeu. Por que eu estou dizendo que você não entendeu? Porque você não entendeu o valor disso. Faça o seguinte: pega um avião amanhã, vá a Brasília, pega um táxi ou um carro de aplicativo e dê o endereço assim: eu quero ir Palácio do Planalto. Desça lá, entre, chegue na recepção e diz: eu quero ir no gabinete da presidência da República, eu vim falar com o presidente. O Diaco Delfino já trabalhou na segurança lá, já. Dali para frente ele faz o quê? Faz nada, né? É capaz de alguém interfonar para a segurança assim: foi uma irmã de coque, vai dizer, tem uma, né? Tem um irmãozinho assim meio, tem uma pessoa que não é muito normal que entrou aqui. A segurança já começa, querido, lhe olhar, já preparando para lhe dar uns taser, né? Logo em você ali, fica logo assim para você se acalmar. Querido, você não vai entrar para falar com o presidente. Por que você não vai entrar para falar? Porque não é assim. Porque nem na prefeitura, eu fui lá para o Palácio Planalto para ser forte, mas vamos para a prefeitura aqui de Petrolina mesmo. Avenida Guararapes, se eu não me engano é 1800, não sei se é 1800, Avenida Guararapes. É só chegar, eu vou na prefeitura, no lado ali da catedral. Entra, primeiro andar, tem um gabinete do prefeito. Chega lá, tem entradinha. Se eu vim falar com o prefeito: quem é o senhor? O senhor tem hora marcada? Não, tenho não. Mas meu nome é José Alves Terto e eu vim falar com o prefeito. Diga para Miguel que José Alves Terto está lá fora, quer falar com ele. Alguém muito educado vai dizer assim: seu José Alves Terto, ele mandou dizer que não pode atender o senhor não, que hoje ele está recebendo o ministro, o secretário, não sei de onde. É verdade. Uma vez eu fui falar com o prefeito anterior, ele mesmo mandou eu ir lá. Vá lá. Eu fui. Não, olha o pessoal que está aqui. Eu tenho um cara de besta, mas eu fui fazer papel de besta. Chego lá, eu vim aqui falar com o prefeito, que ele me mandou falar com ele. O senhor tem hora marcada? Ele disse que não precisava. Eu me encontrei com ele na rua, ele disse: não precisa marcar a hora, você vai lá e fala. Eu não tinha ainda a nossa Edith, para me socorrer. Cheguei lá, a pessoa me atendeu muito. Isso aqui é o pastor Ricardo, vim falar com o prefeito. Estou falando o nome aqui para não criar nenhum problema para ele, né? Para mim não. Foram lá, disseram assim: ele não pode atender o senhor porque está recebendo o secretário não sei das quantas, e ele vai jantar lá no Bodódromo. Mas ele que me mandou vir aqui, ele disse que era nesse horário que eu encontrava com ele, 18 horas, estava eu lá, 18 horas, jantar também eu queria, não no Bodódromo com ele, eu queria em casa mesmo. Eu voltei com tanta raiva, que disseram assim: o senhor volta outro dia? Eu volto nada, voltei não. Aí tinha uma diaconisa aqui na igreja que trabalhava para ver, disse: pastor, deixa que eu vou lá e falo. Ela foi lá e falou. Resolveu? Nada. Irmãos, a gente, para chegar para falar com um simples, eu não vou dizer outra coisa não, só simples, viu? Um simples prefeito eleito, não consegue, se não tiver hora marcada e se ele não quiser falar com a gente.
Quanto mais falar com aquele que criou os céus e a terra, criou o cosmos, criou as estrelas, criou todas as coisas, que é o Altíssimo. Mas ele disse: as portas estão abertas, venha falar comigo, meu filho, que eu te recebo. Romanos, ou melhor, Hebreus 10, 19. Hebreus 10, 19 diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Temos o que, irmãos? Total confiança para entrar onde? No lugar que só quem podia entrar, o sumo sacerdote. E era uma só vez no ano. E ele ia com a perna, que normalmente o sumo sacerdote em Israel era velhinho, ele ia com a perna amarrada e um chocalho na perna, porque se ele não se movimentasse, chocalho, não tocasse, aí eles puxavam a corda, porque ele não podia, se ele morresse, não podia ficar morto lá não. Então tinha que puxar o corpo do sacerdote, caso ele morresse. Deve ter acontecido algum dia que algum morreu por lá. Então eles iam com a corda amarrada no pé e um chocalho amarrado ali no pezinho, para fazer o barulhinho. Então o sacerdote estava lá, ó, fazendo a oração, fazendo o sacrifício, entregando ao Senhor, tal, e o chocalhinho balançando, e eles ouvindo. Qualquer coisa ele puxava a corda para ver se balançava o chocalho, nada. Se passasse um tempo, eles puxavam o corpo do sumo sacerdote, não podia ficar lá morto não. Mas ele só fazia isso uma vez no ano, quando a Bíblia está dizendo aqui: ei, tenha confiança. Tenha confiança, porque agora você pode entrar ali no Santo dos Santos, lá no céu, porque a Bíblia diz que o que tem no templo na terra é uma figura lá do céu. Então lá no céu é o trono de Deus, da glória de Deus. Então diz assim: abrir a porta, pode entrar, filho. Não precisa marcar horário não precisa falar com o secretário, nem com secretária não. É filho, entra, é filho, não bate na porta não, já entra direto. Verso 20: por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Que é o véu? O corpo de Jesus. O corpo de Jesus foi rasgado. O corpo de Jesus foi rasgado. Então, o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo é representado pelo corpo de Jesus, que foi rasgado, foi sacrificado. Que coisa linda, querido. Verso 21: temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Até o verso 23: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Quem entendeu, dê um glória a Deus aí. Para falar com o prefeito da cidade, pode ser uma cidadezinha bem pequenininha, você tem que marcar horário. Mas para falar com o Criador de todas as coisas, habilite-se como filho, porque você não precisa marcar horário. Na hora que você parar e falar com ele, ele fala contigo. Entra no teu quarto secreto, e em secreto ele te responderá. Amém? Então o que é que Jacó está vendo? O que é que Jesus está falando que ele está vendo? Ele está vendo o céu aberto, não está fechado, não existe mais parede, não existe mais porta, não existe mais tranca, está aberto o céu. Você é filho, fala com o Pai, a porta está aberta. Segunda coisa, os anjos são vistos tanto no texto de Gênesis 28, 12. Os anjos são vistos. Gênesis 28, 12 diz assim: e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, pela escada. Volte aí agora, João 1:51. João 1:51 diz o que? E os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que anjo representa na Bíblia? Anjo é um servo de Deus, é uma criatura que serve ao Senhor. Existem 3 espécies de
seres celestiais citados na Bíblia. A Bíblia fala dos serafins, dos querubins e dos anjos. Nos anjos ainda temos também os arcanjos, que são os arqui-chefe. Então, arcanjo seria o chefe dos anjos, mas é anjo. Aí nós temos Miguel, nós temos Gabriel. E a Bíblia fala aqui dos anjos, que os anjos estão subindo e descendo, subindo e descendo. Eu relacionei aqui só para você entender a importância disso. Onde é que a Bíblia usa anjo? Anjos que trazem bênçãos, anjos falando com Abraão. Os anjos chegam na casa de Abraão, e a Bíblia diz lá em Hebreus, que algumas pessoas sem saber hospedaram anjos. Abraão a princípio não sabiam que aqueles homens que vieram falar com ele eram anjos. Ele hospeda, e ele faz uma comida especial para aqueles homens, porque ele sentiu que eram homens especiais, mas não sabia que eram anjos. Os anjos que falam com Abraão descem até Sodoma e Gomorra e vão tirar Ló. Os anjos também são usados na Bíblia, fala de Jacó. Lembra do anjo do Val de Jaboque? Jacó está lá. No início da mensagem eu falei que Jacó conquistou bens, Jacó conquistou família, porque ele tinha 2 esposas, 2 concubinas e 11 filhos. Depois ele teve o 12º filho, Benjamim. Mas o que é que Jacó não havia conquistado? Ele havia roubado a bênção, ele havia roubado o direito de primogenitura, ele havia adquirido o ódio do irmão, mas ele não tinha conquistado uma coisa. Você pode conquistar tudo na vida, mas tem uma coisa, uma única coisa, que só Deus pode te dar. E a Bíblia diz que ele passou as esposas, passou os filhos, passou os rebanhos, passou os empregados, e a Bíblia diz que ele ficou sozinho. Isso, você só conquista isso, você e Deus, Deus e você. E a Bíblia, quando relata que ele estava sozinho, diz que lutava com ele um homem, que era um anjo, o anjo do Senhor. E vendo que ele não desistia da batalha, o anjo fere a coxa de Jacó, e ele começa a manquejar, a arrastar a perna, arrastando a sua perna, sem equilíbrio, lutando, continuar lutando com o anjo. E o anjo então, vendo que o sol ia nascer, e o anjo querendo já partir, diz para ele: eu vou partir. Jacó então se achega, se apega ao anjo e diz: não vai, não sai daqui. As pessoas às vezes transformam aquele texto numa coisa brutal de Jacó, mas Jacó, ele estava na súplica, ele se agarra aos pés do anjo e diz: não sai daqui, enquanto não me abençoares. Você pode ter tudo na vida, mas se você não tiver a bênção de Deus, você não tem nada. Jacó tinha bens, Jacó tinha família, Jacó tinha nome, mas ele não tinha a bênção de Deus. E o anjo pergunta: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Jacó, suplantador, enganador, mentiroso. O anjo disse que vai mudar a tua vida é o teu nome, porque o teu nome diz teu caráter, diz tudo. O teu nome vai ser Israel, um campeão de Deus, um guerreiro de Deus, um batalhador de Deus. A partir de hoje, tua bênção será de alguém que guerreia e batalha as causas de Deus. Glória a Deus. O anjo foi usado por Deus também para falar com Josué. O anjo foi usado por Deus para revelar o nascimento de Sansão. Aos pais de Sansão, o anjo chega e fala que ele vai ter um filho. O anjo foi usado por Deus para falar com Daniel.
E Daniel sabia que Deus tinha uma palavra para ele, mas não sabia o que ia acontecer. E a Bíblia diz que Daniel entrou em jejum, e haja jejuar, e nada do anjo chegar, e nada da palavra chegar, e nada da revelação chegar. Daniel era um homem muito ousado, mas não sabia o que estava acontecendo. E ele passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 15, 20. Quando está no 21º dia, 21 dias jejuando, o homem já estava passando necessidade, ele já estava tremendo nas carnes. O anjo chega. Quando o anjo chega que fala, Daniel, homem muito amado, o homem estava tão fraco que a Bíblia diz que Daniel caiu no chão. O anjo vai lá e levanta Daniel e revela que antes de chegar teve uma batalha que precisou que um arcanjo descesse para liberar o caminho contra uma potestade que estava lutando contra ele. O anjo também é usado na Bíblia para revelar o nascimento de Jesus, para falar com Maria, para falar com José. E aí tem mais, eu completando aqui dos anjos, que eu não gosto de pregar sobre anjo. Por quê? Porque anjo não salva, anjo não perdoa, anjo não transforma, anjo é um servo. Mas a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, quem estava lá no túmulo de Jesus? Um sentado na cabeceira, outro sentado aos pés. Tem lá 2 anjos. Quando Jesus sobe ao céu e os discípulos ficam lá, eu imagino que Jesus estava subindo e os discípulos olhando, a nuvem abre, Jesus passa na nuvem, a nuvem fecha, Jesus desaparece e os discípulos continuam lá. E os 2 anjos estão lá sentados numa pedra, encostados nos discípulos assim: ei varões, vocês estão olhando o que para o céu? Ele que subiu, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia, aleluia. Querido, anjo é servo. Quando a Bíblia diz, e os anjos subindo e descendo, está dizendo assim: o céu está aberto, está liberado, e as bênçãos agora vão descer do céu para você, diretamente para você. E as suas orações vão ser levadas diretamente à presença de Deus. Quem é que faz esse percurso de vai e de vem? Os anjos do Senhor. Entendeu agora? Quem é que revela que os pais de Sansão vão ter um menino? Um anjo. Quem é que fala com Daniel? Um anjo. Quem revela o nascimento de Jesus? Um anjo. Quem está na ressurreição de Jesus? 2 anjos. Quem está na ascensão de Jesus? Os anjos. E quem é que está aqui descendo e subindo, trazendo a bênção da igreja e a oração levando até Deus? Os anjos do Senhor. Tem um fato que eu queria dizer para o seu coração. Se você está passando uma tentação, você precisa vencê-la. Diga: eu preciso vencer. Nós transferimos para Deus as responsabilidades nossas. Nós não podemos fazer isso. O Senhor disse para Abraão: Abraão, eu te darei um descendente. Apesar de Abraão ser o pai da fé, ele desconfiou de Deus, porque quando ele aceitou ser pai, não sendo de Sara ou de Sarai, ele aceitou então, porque ele desconfiou da promessa. Quando Deus disse a Abraão: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Eu vou te abençoar, eu vou fazer você grande, mas sai da tua casa, da tua parentela. A Bíblia revela que ele levou alguém. Ele levou Ló, o seu sobrinho. Sempre que Deus mandar você fazer uma coisa, faça exatamente como Deus mandou. Se você tentar dar um jeitinho, você só cria um problema para a sua própria vida. Ló só foi problema para Abraão. Outro dia eu prego sobre Ló, tá? Mas voltando aqui nos anjos, está passando uma prova, ou está passando por uma tentação, vença. O inimigo está batendo na tua porta todo dia, está batendo no teu coração todo dia, está chamando você para cair. Vença. José foi tentado,
mas venceu. Venceu aquela mulher que se desnuda e lhe chama para o adultério. Ele disse: não, eu não vou fazer isso com meu Deus nem com meu patrão, não. José vai ser vendido, vai ser agora levado, melhor, vai ser preso e levado para o cárcere. Mas ele venceu. Vença você também. Porque no livro de Mateus, no capítulo 4, começa no verso 1 de Mateus, no capítulo 4, dizendo que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, que quem levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo foi o Espírito de Deus. Meu amado, se você quer fugir da tentação, você é um derrotado. Se você está fugindo da prova, você é um derrotado. Você não vai a lugar nenhum na sua vida. Aquilo que veio para lhe provar, para lhe tentar, precisa ser enfrentado e vencido. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amém? Onde é que você é tentado? Na sua fraqueza e na sua força. O homem, ele é provado, ele é tentado na fraqueza dele, onde ele é fraco. Mas ele é também tentado e ele é provado na sua força, onde ele é forte. Porque onde ele é forte, ele se garante. Já ouviu alguém falando essa frase para você? Não se preocupe, isso aí eu tiro de letra. Eu sei como fazer. E aí o diabo disse: então vou testar esse cara. E muitas vezes, na arrogância de achar que pode vencer a tentação pela sua própria força, cai. Jesus é levado ao deserto pelo diabo, pelo Espírito, melhor dizendo, para ser tentado pelo diabo. Jesus jejua 40 dias e 40 noites, e quando ele tem fome, é que o inimigo se apresenta. Se você puder seguir aí no texto. No verso 2 diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador então se aproxima dele quando ele tem fome, verso 3, e ele diz: se és filho de Deus. O que era forte de Jesus? O que era fraco em Jesus nesse momento? O seu corpo faminto, frágil, fome. E o que era forte em Jesus? Ele ser o filho de Deus. O diabo tentou no fraco e no forte. Se és filho de Deus, transforme as pedras em pães. E aí, eu não vou me adentrar na tentação. Outro dia eu prego para você, talvez numa quarta. Quero que você entenda o seguinte: Jesus vence. Vence. Todas as etapas ele vence. E outra coisa que eu lhe ensino aqui rapidamente sobre a tentação: só vence a tentação se você estiver consciente. Você precisa estar consciente do que é, do que faz, do que quer, de onde vai, qual é a sua missão. Se você não tiver consciência, o inimigo engana você. Jesus então, consciente de tudo, vence e disse: não vou transformar pão aqui, porque não é só de pão que se vive é da palavra de Deus. O diabo então leva para o pináculo do templo, um prédio mais alto, te joga, porque está escrito. Agora ele usa a palavra para confundir. O diabo usa a palavra. É por isso que existem muitas religiões, é por isso que existem muitas igrejas, é por isso que existem muitas mensagens, porque o diabo se aproveita da palavra também para confundir as pessoas. E tem gente confusa, não sabe o que é de Deus e o que não é. Querido, o que é de Deus você joga no fogo, porque a Bíblia diz que o que é ouro, mesmo no fogo, ele desmancha, ele vira líquido, mas ele continua sendo ouro. E o que é palha vai para o fogo, quando queima, desaparece.
Você quer saber se algo é de Deus? Jogue no fogo. Quer saber se essa pessoa que você convive, que você anda, que você fala, se é de Deus? Joga essa pessoa no fogo. Que fogo? Agora também você está querendo que eu dê tudo? Pelo amor de Jesus, não vá incendiar a casa de ninguém, não vá jogar álcool, ninguém acender um fogo, pelo amor de Jesus. Do jeito que tem gente doida nos dias de hoje, e alguém que vai me assistir na internet, toca fogo, alguém diz, eu fiz o que o pastor mandou, eu te repreendo, doido, é outro fogo, né? Porque hoje em dia a gente tem muito cuidado, inclusive quando eu estou pregando aqui, que Jesus disse, se a tua mão escandaliza, arranca a mão, se o teu olho escandaliza, arranca o olho, se a tua perna escandaliza, arranca a perna, melhor é entrar no céu, cego, manco e aleijado, do que ir para o inferno com tudo. Eu digo, mas é figurativo. Eu tenho o maior medo de alguém chegar aqui na igreja sem um olho, sem uma perna, sem um braço, dizendo, mas estou na bênção, nada mais me tenta. E valeu-me Jesus. Ainda bem que Jesus disse, arranca metade do cérebro, se o teu lado direito não te ajuda, arranca, né? Então, queridos, o diabo manda Jesus pular, ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Por fim, o diabo então apresenta os reinos do mundo todo que estão no domínio dele, estão sim. O mundo jaz no maligno, as pessoas fazem o que o diabo quer. Ele diz, tudo isso te darei se prostrar de me adorares. Aí Jesus disse, para trás de mim, Satanás, porque ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele, mas só a Deus se cultua, querido, só a Deus cultua. Glória a Deus, olha. Então, queridos, diz aí no verso 11 do capítulo 4, verso 11, diz assim, então o diabo deixou, e os anjos vieram e serviram. Quem foi servir Jesus? Os anjos. Mas depois que ele venceu tudo. Eu ouvi um amém, um aleluia e nenhum glória a Deus, e o povo está com medo. Você está acostumado a achar que você vai receber anjo, que nem tem anjo descendo e vai cantar dos anjos. Não, meu filho. Se você quer o anjo te trazendo a bênção, vença a tentação, vença o pecado, vença o diabo. Olha. Amém? Então, os anjos subindo e descendo. A terceira visão que nós temos nesse texto é a visão da escada. Qual é a primeira visão? O céu aberto. Amém, irmãos? O céu aberto é o quê? Aprendeu ou não? As portas estão abertas. Deus está acessível. Deus é acessível. Lá em Jeremias ele diz assim, ninguém mais dirá ao Senhor, conheço o Senhor. Todos conhecerão o Senhor. Deus é acessível para todos. Não é a oração do pastor que faz a diferença, não é a oração do irmão ou da irmã, que aquela irmã ali quando era a hora Deus responde. Irmão, isso é mentira. Estão ensinando uma mentira para você. Deus ele não deu preferência para A, para B ou para C. Você ora e Deus responde, você é filho. Eu não conheço o pai que faz diferença entre filho e filho, e nem sequer adotivo, nessa situação que a pastora fez a oração hoje. Quando se adota um filho, o filho é filho. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando você vai falar com Deus e diz, pai, ele diz, oi filho, pai, eu estou precisando de Deus, estou aqui filho, estou aqui filho. Agora se você for chegar lá e for clandestino, nem entra. Como é clandestino? Se você unar o nome de outro, tudo que você pedir ao pai, meu nome, ele responde. Agora se você chegar lá no céu pedindo o nome dos outros, me desculpe, mas nem entra a oração. Mas fulano é bom, não tem esse negócio bom não, só tem um bom, aquele que morreu na cruz, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que está à direita do Pai, aquele que intercede por você, aquele que vai voltar e vai buscar a igreja, aquele que vai te restaurar, que vai ressuscitar os mortos, que vai arrebatar a igreja. Esse sim é o nome, e é no nome dele que diz a Bíblia,
todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Jesus Cristo é? Jesus Cristo é? Jesus Cristo é? Senhor. Então os céus estão abertos. Os anjos sobem e descem. Ou seja, querido, você fala com Deus, a bênção desce, o anjo traz. Eu vou ver anjo? Graças a Deus que não. Se tem gente que não vê quase nada, já fica, né? Imagina, irmão. Eita, ontem à noite o anjo chegou lá em casa, aleluia. Irmão, quando eu era adolescente, eu só não pirei porque Jesus tinha plano na minha vida e eu me converti de verdade. Aí o anjo chegou para mim: já sonhou com a volta de Cristo? Não. Fulano sonhou ontem. Fulano sonhou antes de ontem. Tu sonhou? Eu digo: não. Semana passada, é lindo, olha, é lindo. E era a filha do pastor. Chega no outro dia, eita, que maravilha, do que foi que houve? Irmãos, eu tinha meses de convertido. O que foi que houve? Eu sonhei com a volta de Jesus. Aí eu comecei, eu acho que eu não sou crente não. Jesus, eu tenho que me converter de novo, porque eu não consigo sonhar com a tua volta. Eu vou dizer uma coisa aqui, é tanta besterol. É por isso que você não está vendo o anjo. Eu sei, está cheio. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem o Senhor e os guardam. Tem anjo em todo canto, querido, mas você não vai ver. Glória a Deus. Glória a Deus. Fica tranquilo, a bênção chega, o anjo traz e você não vê. O pacote está lá. Quem deixou aqui? Papai Noel. Papai Noel não existe. Leva o anjo deve ter levado de volta o teu pacote. E tu está crendo em fantasia e mentira. A visão diz também que havia a escada, e Jesus diz lá em João 1,51. João 1,51. E os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele disse: eu sou a escada. Mas que escada? Será se Jesus quer agora que a gente faça um desenho aqui na igreja, né? Eita, né? O céu, a terra e uma escada. Dá um jeito de escrever o nome de Jesus na escada. Não é isso, não. Ele está dizendo: eu sou a ligação entre a terra e o céu, um lugar baixo do lugar alto, do Altíssimo. É só a ligação. É isso que você precisa entender. Jacó estava perdido, ele não sabia onde ia chegar, ele não sabia qual era o futuro dele. Então Deus chega para ele, dá uma visão, diz assim: fica tranquilo, Jacó, porque os céus estão abertos para a tua vida. Fica tranquilo, Jacó, os anjos sobem e descem. Fica tranquilo, Jacó, porque eu estou ligando a terra ao céu e o céu à terra. A visão para Jacó era personal, era pessoal, era só para ele. Mas a visão que Jesus traz é para todos nós. O céu está aberto, os anjos sobem e descem, porque eu estou te ligando ao céu. Eu estou te ligando ao céu. A porta está aberta, você pode entrar no céu através da tua oração. Ele é a escada. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Primeira carta do apóstolo Paulo ao seu filho, gerado na fé. Timóteo 1:2. 1 Timóteo 2, versículo 5, ele diz assim: pois há um só Deus. Amém, irmão? Há um só Deus. Ali é Deus. Ali é Deus. Só há um Deus. Como é a imagem de Deus? Ninguém viu. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores
o adore em espírito e em verdade. Há um só Deus. Mas aí Paulo vai e continua. E um só mediador. Tira esse mediador aí e coloque escada. Mediar, ligar algo a outro lugar. Mediação. Mediar alguma coisa é fazer as pazes. Ser um mediador. Fazer uma ligação entre um e outro. Ele só é um mediador entre Deus e os homens. Você pode entender isso? Tão simples. Só há um mediador entre Deus e os homens. Só há uma escada, uma ligação entre a terra e o céu. E essa ligação é o homem, Cristo Jesus. Jesus te liga ao céu. Amém? Ele te liga ao céu. Eu nem ia falar sobre isso, mas eu vou concluir abrindo Mateus capítulo 18. Eu não ia falar, não está inclusive no meu esboço, mas eu queria que você abrisse Mateus 18. Mateus 18, que os ligados na terra será ligado no céu. Como não está no meu script, mas é Mateus 18, só quero achar aqui. Pedir ajuda aqui dos universitários, do professor. Que ligados na terra. 18. Isso. 18. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Verso 19 diz: também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. No verso 18, fixa aí o verso 18. Digo-lhes a verdade. Na verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Irmão, isso aqui é uma bênção perigosa. Quem é mais perseguido nos dias de hoje? A família. Porque a família é a base da igreja. Por que querem destruir a família? A família natural, a família que a Bíblia traz como família. Porque se eu destruo a família, eu destruo a célula mãe da igreja, a base da igreja. A igreja é a noiva de Jesus. Noiva é para quê, irmão? Noiva é para quê? Para ficar... Quantos anos você é noivo? 20 anos. Vai casar? Não vou casar. É noivo. Minha noiva aí. Eternamente noiva. É assim, irmão? Se noiva, vai casar. Noivou, marca a data de casamento. Daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Noivo é porque vai casar. Jesus disse que a igreja é sua noiva. Então ele vem buscá-la para as núpcias, para o casamento da noiva, com a noiva. Por que eu estou falando isso? Porque ele é a escada, ele liga a terra no céu. Mas na terra, a escada está... Vamos imaginar aqui uma escada assim, não é assim? Os 2 pezinhos da escada, né? A escada fica fincada na terra, na igreja, e no céu, no trono de Deus. Por que eu estou lendo aqui Mateus 18? Porque se você não estiver na igreja,
você está desligado. E se você estiver desligado, você está desligado do céu. Ah, mas não tem mais nem menos. Eu fico congregando em casa, eu fico adorando na internet, cultuando. Não tem isso não, meu filho. A não ser que quando Jesus voltar, Ele mande um SMS para você, ou um WhatsApp: voltei. Você recebeu uma nova mensagem: Jesus voltou. Se você está lendo, logo você ficou, é ou não é? Se você leu a mensagem, Jesus voltou, você ficou, porque quem sobe não leu a mensagem. Você sabe o que é arrebatamento? A palavra arrebatamento: rapto. E eu já expliquei aqui na igreja. A palavra arrebatamento vem porque Jesus ali, Israel é a região ali da Ásia, ali onde o pessoal roubava a noiva. Lembra que eu contei a história até de um quadro da casa de uma tia minha, que tinha um camarada fugindo com a noiva, ela feliz da vida, mas fugindo de cavalo, pessoal assim árabe. Então Jesus diz assim: eu vou buscar a igreja, eu vou raptar. Como é que ele disse que ele vai vir buscar a igreja? Num abrir e fechar de olhos. Baixou e quando abriu, já era. E quem que vai subir? Quem estiver na escada. Quem estiver na escada. Simples assim, querido. Você tem que estar na escada. Ele diz: quem tiver. Aí o verso 18 diz assim: tudo que vocês aqui, a igreja, ligarem na terra, na escada, terá sido ligado no céu. E tudo que vocês, igreja, desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Por isso que é perigoso a pessoa chegar assim: eu quero sair da igreja. E é por isso que muitas vezes a gente pastoreando diz assim: calma, reflita, vamos lhe ajudar, vamos orar por você, vamos lhe instruir. Porque se a pessoa diz assim: vou sair da igreja, você quer mesmo, está desligado. Aí se Jesus voltar com 1 segundo depois, a pessoa fica. Estou lhe assustando? Não, estou falando a verdade. O texto começa assim: digo-lhes a verdade. Na verdade, o que a igreja liga está ligado, o que a igreja desliga está desligado, porque a igreja é a base da escada, é onde a escada está. Jesus, ele fincou a sua vida na igreja. Ela é o meu corpo. Não é assim que Paulo diz? O corpo de Cristo é a igreja. Isso que você precisa saber, precisa ver. Quando estamos passando por adversidades, nós não enxergamos nada além das adversidades, das dificuldades. Parece que tudo dá errado. E aí o Senhor espera você acalmar o coração para Ele poder dar essa visão. Os céus agora estão abertos. Jesus é a escada de ligação entre o céu e a terra. E os anjos estão vindo te ajudar a te socorrer, sem problema algum, para trazer a resposta da tua oração. Porque você agora tem liberdade de entrar na presença do Pai. Deite sua cabeça na rocha que é Jesus, e tenha a visão do cuidado do Senhor para com a tua vida. Baixe a sua cabeça onde você se encontra.